Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos para a nossa 9ª aula sobre estatística descritiva. Então, aqui em branco nós temos os assuntos já estudados anteriormente e na aula passada nós iniciamos o estudo sobre correlação amostral. Vimos que duas variáveis podem estar relacionadas ou não. E hoje nós vamos ver um exemplo para o caso onde duas variáveis não estão relacionadas. E o coeficiente de correlação linear vai nos mostrar isso. Então, vou continuar com a numeração da aula passada. Nós já vimos 2 exemplos de correlação. Hoje a gente vai para o terceiro. Realizou-se um estudo a fim de verificar se o peso de um indivíduo está relacionado com a quantidade média de água que ele consome por dia. Então, tem esse estudo, será que pessoas que pesam mais bebem mais água? Ou será que elas bebem menos água do que uma pessoa com um peso menor? Então, vamos fazer esse estudo. Então, aqui a gente tem uma amostra com 11 indivíduos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a gente tem aqui para cada um deles o peso e a quantidade média de água que eles bebem por dia. Então, a gente tem valores aqui em litros, uma pessoa que bebe 1,8 litros, 2,5 litros de água, são valores aí possíveis, Pessoas aqui que bebem pouca água por dia. Então, vamos lá, vamos fazer esse estudo. Então, primeiramente, vamos obter o diagrama de dispersão dos dados. Por ele já dá para a gente ter uma noção do que pode ser aferido pelo coeficiente de correlação amostral. Na letra B a gente calcula o coeficiente propriamente dito e ao fim a gente faz uma interpretação final. Então vamos para a letra A, diagrama de dispersão dessas variáveis. Então, aqui eu já estou entrando com um diagrama de dispersão de uma vez. Lembrando aqui, temos aqui um eixo para cada uma das variáveis e aqui temos as escalas, Os pesos aqui variaram em torno aqui de 40 a 110 quilos. O máximo que foi 100, a gente colocou 110 aqui para dar um espaço maior. E aqui as quantidades de água. E todos os valores estão plotados aqui, Cada pontinho aqui representa uma pessoa. Por exemplo, esse ponto aqui, quem é ele? Foi a pessoa que tem 70 quilos e bebe meio litro de água por dia. Que é dela, ela aqui, Essas aqui, tem duas pessoas aqui, bem próximas. O que a gente pode visualizar aqui, Essas duas têm o mesmo peso. Tem que a projeção no eixo do peso vai ser a mesma para as duas. Deve ser 63 ou 64 quilos por aqui. E a quantidade de água está um pouquinho abaixo de 2. Aí deve ser 1,8 para uma, 1,9 para outra. Vamos ver aqui, 64. Aqui 64 e 64. Uma está com 1,8, outra 1,9. Tá aí, as duas pessoas estão plotadas aqui. Então, beleza. Fazendo uma visão geral aqui do diagrama de dispersão, a gente consegue ter alguma suspeita? A gente vê algum crescimento das variáveis nesse sentido? Ou alguma relação das variáveis nesse outro sentido? Do jeito que a gente está vendo aqui, no primeiro momento parece não haver muita relação entre elas, não. Tem gente que pesa pouco e bebe pouco, tem gente que pesa pouco e bebe muita água, tem gente que pesa muito e bebe pouco, tem gente que pesa muito e bebe muita água também. Então, no primeiro momento parece que uma variável não relaciona com a outra, não. Vamos para a letra B, para fazer esse estudo. Então, vamos determinar o coeficiente de correlação amostral. Então, as variâncias podem ser facilmente obtidas, pelos estudos aí anteriores. Já vou deixar como exercício para vocês calcularem. Esses são os valores exatos da variância. Então, nós vamos falar já da covariância, que faz parte aqui do cálculo para o coeficiente de
correlação, e que é o que determina, né, o sinal, né, o valor do coeficiente. Então vamos aos cálculos da covariância. Então aqui novamente estou com os dados preenchidos, né? Os dados dos pesos e do consumo de água. Aqui a expressão da covariância. Vamos fazer os cálculos aqui, né, dos desvios em relação a cada uma das médias. Então, novamente está dando um erro aqui de impressão. Era para essa barra aqui ser completa, preenchendo toda a superfície aqui acima das letras. A média aritmética desse conjunto aqui, do conjunto dos pesos, é 73. Então aqui a gente vai colocar todos esses valores subtraídos de 73. Então 64 menos 73 é menos 9, 94 menos 73 é 21, e assim sucessivamente. Vamos plotar aqui mesmo raciocínio para o Z. A média das observações de Z é 1,6. Em média, então, temos aqui 1,6 litros, né, que são consumidos pelas pessoas. Então, vamos colocar aqui todos os valores de Z subtraídos de 1,6. E nessa última coluna vai entrar os produtos desses desvios, né, em relação à média. O menos 9 vezes 0,2 é menos 1,8. 21 vezes 0,9 é 18,9 e por aí vai. Nota que na expressão da covariância vai entrar esse somatório aqui, que é a soma dessas observações. Então, a soma dessas observações aqui deu meio. Então, esse meio aqui no numerador, né, dividido por 10, número de observações menos 1. Nesse caso aqui vai dar 0,05. E, entrando então agora na fórmula do coeficiente de correlação, covariância sobre a raiz quadrada do produto das variâncias, temos aqui a expressão final, que vai resultar em 0,0078. Bom, esse daqui é o resultado, né? Antes da gente discutir ele, vamos observar novamente o que a gente está vendo aqui. Ó. A gente tem um conjunto de valores que teve valores negativos, teve valores positivos. E na hora de realizar a soma, o resultado final acaba ficando próximo de zero. Daí a gente vai lembrar, né, que quando tem muitos valores positivos, igual aconteceu no exemplo 1, ou quando tem muitos valores negativos, igual aconteceu no exemplo 2, a soma, né, consegue detectar se tem uma correlação positiva ou negativa entre as variáveis. Quando elas não estão relacionadas, o que acontece? Quando elas não estão linearmente correlacionadas, tem observações que para uma variável ela vai ficar abaixo da média, para outra variável acima da média, para uma acima, aí pode ter uma para baixo, para cima e para cima, para baixo e para baixo. Tem de tudo, todas as combinações. Aí no fim das contas ocorre nessa alternância de sinais e a soma ficando próxima de zero é o indicativo de que não está havendo correlação linear. Aí essa soma sendo muito baixa, esse valor um número muito próximo de zero, dividido aqui por um valor que no caso vai ser sempre positivo, resulta num resultado próximo de zero, que é o que leva, né, ao significado de que as variáveis não estão se correlacionando. Aí um detalhe importante, né, sobre as variâncias aqui sempre são positivas, elas nunca vão alterar o sinal do coeficiente de correlação. Se a gente for ver a primeira fórmula de variância que nós estudamos na aula de medidas de dispersão, na primeira fórmula da variância que a gente viu, a gente percebe que ela vai assumir sempre valores positivos. Teoricamente poderia também assumir um valor zero, mas em termos práticos
é sempre positivo. Então é o sinal da covariância que determina o valor final, né, do coeficiente de correlação e a sua interpretação. Então vamos aqui à interpretação desse valor aqui. Então chegamos aqui em 0,0078. E esse valor aqui está esse valor em módulo está entre 0 e 0,4. E nesse intervalo a gente conclui que a correlação, a gente pode dizer que ele é muito ruim ou dizer que ele é ausente. Acho que é mais sensato dizer até que é ausente. Então não houve correlação entre as variáveis, daí as pessoas, independente do peso, bebem muito ou pouca quantidade de água por dia. Uma observação importante é que essa conclusão vale só para a amostra, né? Foi uma conclusão dentro desse conjunto de observações. Então aqui nós temos um resumo dos 3 exemplos que nós vimos nessas 2 aulas. Então a gente viu um caso onde a correlação foi alta e positiva, onde quando uma variável aumenta, a outra também aumentou, e o aumento, a relação entre elas foi mais visível, né? O coeficiente ficou bem próximo de 1. Aqui houve uma correlação negativa, porém mais baixa. O alinhamento aqui dos pontos não foi tão visível, né, como foi aqui. E aqui no exemplo 3, foi o caso onde a correlação ficou bem próxima de 0. Então, a gente não visualiza nenhum comportamento aí entre as variáveis. Caso aqui da ausência de correlação. 2 observações importantes. Quando o coeficiente de correlação linear é próximo de 0, isso indica a ausência de correlação linear. Por exemplo, numa situação dessa daqui, há uma relação quadrática entre as variáveis. O diagrama de dispersão aponta isso, né? A gente lembra que é uma equação de segundo grau, pode estar relacionando 2 variáveis. Se a gente fizer o cálculo do coeficiente de correlação linear, vai ficar próximo de 0. Então, quando o coeficiente está próximo de 0, a ausência de correlação linear não quer dizer que não exista relação entre as variáveis. E outra observação é a seguinte: com relação à covariância que nós estamos estudando, existe essa outra fórmula que a gente pode utilizar para fazer o cálculo dela. Então, do mesmo jeito que a gente já viu que a variância possui 2 expressões, né, distintas para a gente poder fazer o cálculo da variância, a covariância também tem 2 distintas e elas são bem análogas às expressões da variância. Aí no exemplo 3, que nós acabamos de ver, né, vamos obter a covariância por meio dessa expressão. Então a gente tem aqui a soma simples das observações de y, e aqui no caso é a soma dos pesos, 803 kg. Aqui é a soma das quantidades de água, 17,6 litros. Aqui a gente tem uma soma de produtos. Então, o YZ, o primeiro aqui é o Y1Z1, 64 vezes 1,2 vezes 1,8. Depois, 94 vezes 2,5. Até chegarmos na última observação, que é 85 vezes 1,7. E aí cada uma das parcelas estão aqui indicadas. E o resultado vai dar 1.285,3. Então vamos guardar esses 3 resultados aqui no cantinho. E agora a gente aplica a fórmula da covariância. Então, essa soma aqui de produtos aqui, e as 2 somas simples, né, se multiplicam. Aqui a gente tem um produto de somas, enquanto aqui nós temos uma soma de produtos. Lembrem depois da primeira aula de estatística que nós tivemos, somatório e produtor. Fazendo esses cálculos aqui, se a gente fizer na calculadora, a gente encontra o valor exato, 0,05, que é o valor que nós encontramos anteriormente, né, quando a gente calculou a covariância pela outra expressão. Deixo como exercício para vocês determinarem a covariância das variáveis dos exemplos 1 e 2 por meio dessa expressão aqui. Então, só para praticarem, né, e se acostumarem com
com essa expressão, que muitas vezes é mais eficiente usar ela do que usar a anterior. Se a gente tem um caso onde a média não é um valor exato, usar a outra expressão de covariância fica mais trabalhosa. Então, e as respostas, então, para esse exercício, né? Então, aqui são as mesmas respostas que nós obtivemos quando resolvemos pela outra fórmula. Ok? Então, por hoje a gente termina por aqui. Bons estudos e até a próxima.